Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós estudamos a Palavra de Deus. Estamos começando a semana com o estudo da Palavra do Senhor, recapitulando alguns pontos da lição, vendo o que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre a história de Caleb e Josué. Veja só, a lição de sábado, ela falou pra gente, sábado, dia 15 de novembro, sobre Caleb e Josué como gigantes da fé. E o verso para memorizar dessa semana é o seguinte: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim deles, imitem a fé que tiveram. Isso está em Hebreus capítulo 13, verso 7. Na história dessa semana, a gente está aprendendo sobre Caleb e Josué, duas pessoas extremamente importantes para a história do povo de Deus, para a história do povo de Israel. Josué, a gente já falou um pouco, né? Durante todo esse trimestre, os últimos meses, nós temos falado sobre Caleb, sobre a conquista da Terra Prometida, sobre como eles foram avançando, como Deus foi estando com eles e como era necessário, importante, que o povo de Israel fizesse uma aliança, renovasse sua presença com Deus, permitindo que Deus habitasse no meio deles. Domingo, a lição falou da fidelidade. A fidelidade que Josué e Caleb tiveram diante de todo o povo de Israel. Quando a gente vai a Números capítulo 14, versos 6 e 14, eu vou ler de novo aqui para você o que esse texto tem a dizer para a gente. Josué capítulo 14, versos 6 e 14. Chegaram os filhos de Israel, os filhos de Judá, aliás, a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra e lhe relatei como sentia no coração. Esse foi o verso 7. Agora o verso 14. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aqui em Josué capítulo 14 vai falando da história de Caleb, de que como ele e Josué haviam sido fiéis a Deus como espias no tempo de Moisés, enviados assim que saíram do Egito para conhecer a terra de Canaã e dar um relatório de como era a terra, como eram os inimigos, como é que a terra passava. E quando eles chegaram e avisaram o povo de Israel de que a terra era boa, maravilhosa, a terra de que manava leite e mel e que eles poderiam vencer os inimigos, os outros espias que haviam ido com eles desanimaram o povo. Disseram que a batalha era muito grande, as cidades eram muito poderosas, que os inimigos eram gigantescos e que eles não tinham chance de vitória. O povo ficou completamente revoltado contra Josué e Caleb e tentaram até pensaram em matá-los mesmo, apedrejados. A mão de Deus os impediu. E Deus disse que o povo de Israel havia pecado, não só por pensarem mal, na verdade, contra Josué e Caleb, e pegarem pedras para matá-los, mas por desobedecerem a Deus, por não terem fé o suficiente em Deus. Caleb e Josué foram os únicos que falaram: vamos avançar, vamos vencer essa batalha, mas o povo não acreditou. E por sua falta de fé, eles pagaram 40 anos no deserto. E todos os homens de guerra, todos os homens de 20 anos para cima, com exceção de Caleb e Josué, foram mortos durante o deserto por sua falta de fé. E agora eles estavam com uma nova geração. Uma geração que eram crianças durante o período em que eles saíram do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho e agora atravessaram o Jordão. Os milagres de Deus foram acontecendo. Mas Deus prometeu que Caleb e Josué permaneceriam vivos e conquistariam a terra porque eles tiveram fé. Olha que lição importante é passado pra gente. Quando a gente tem fé em Deus, os milagres podem acontecer, mesmo quando o mundo se coloca contra a gente. A lição de domingo fez a seguinte pergunta: o que você faz quando a maioria das pessoas discorda das suas convicções mais profundas? Como é que você reage nesse mundo sabendo que as pessoas são contra você, pensam diferente de você? Você se adapta ao mundo? Você corrige os seus pensamentos de acordo com a visão que as pessoas ao seu redor, da sua cultura têm? Ou você mantém firme a sua posição ao lado de Deus? Isso é muito importante, porque se a gente não mantém firme a nossa posição, a gente é levado como a palavra de Deus fala, como se fôssemos ondas, Ondas de falta de fé, de descrença, vento que nos leva para qualquer lugar. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter firme fé em Deus, como uma âncora segura em meio à tempestade desse mundo.
Caleb foi um grande exemplo disso, Josué foi um grande exemplo disso. E Josué se tornou o líder do povo de Israel. E Caleb recebeu por herança justamente o lugar talvez mais perigoso, de acordo com a visão daqueles que foram seus espias, junto com eles, né, os seus colegas espiões, que é a terra de Hebrom, onde habitavam os gigantes que eles haviam dito que se sentiam como gafanhotos diante desses gigantes. A lição de segunda-feira, dia 17, ela faz uma recapitulação disso, que vai contando pra gente de novo o que acontece no capítulo 14 do livro de Josué. E Josué vai falando ali com Caleb, e Caleb vai dando seu testemunho de como ele se manteve leal a Deus e que Deus prometeu a ele que ele realmente teria a terra que os seus pés pisaram. Como Deus foi bom, como Deus foi misericordioso, tanto com ele e com a sua família. Porque o texto bíblico fala pra gente, ali capítulo 14, verso 11, o seguinte: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Isso são palavras de um homem de 80 anos. Vocês já viram um homem idoso de 80 anos? É claro que muitos são fortes, são lustros, mas você acha que um homem de 80 anos está pronto para a batalha, para a guerra, com espadas e capacetes e escudos e lanças? É lógico que hoje não. Mas olha o que ele disse, olha, eu tenho fé. Deus me preservou, Deus me deu forças. E eu consegui, pela graça de Deus, estar forte hoje para receber a promessa que Deus me deu. A promessa de vitória. Ele ainda era um homem forte na fé, ainda com 80 anos e forte para a batalha. E Deus o recompensou dizendo o seguinte, olha, você vai ter aquilo que você buscou pela fé na palavra de Deus. A pergunta da lição de segunda-feira, que tem como título Dá-me esta montanha, quando foi ali o momento que Caleb exige ali o cumprimento da promessa, ele vai atrás e fala, olha, me dá aquilo que é meu. Deus me prometeu, eu quero a minha herança. Olha só a pergunta que a lição faz. Que concessões, mesmo que pequenas, entre aspas, podem nos impedir de seguir plenamente o Senhor? É aquilo que eu falei lá no comecinho pra gente. Às vezes a gente se adapta à cultura, às pessoas ao nosso redor e abandona as promessas de Deus. Deixa de seguir o caminho de Deus. E isso faz com que a gente se afaste de Deus. Isso faz com que a gente abandone a fé. Isso faz com que a gente, aos pouquinhos, vai minando aquilo que Deus constrói no nosso coração. É como se a gente estivesse colocando um campo minado na nossa própria vida. Cada passo que a gente dá e cada explosão que acontece vai diminuindo a nossa fé. O inimigo acha que tem autoridade sobre as nossas vidas quando a gente permite ou se permite pequenas concessões. Ah, eu posso isso agora, eu posso isso, aquilo outro, e de repente eu estou me afastando de Deus, abandonando a fé no Senhor Jesus. E isso não pode acontecer. A gente tem que ter uma firme fé que vai nos moldando, vai nos construindo e vai fazendo a gente ficar forte, fortalecido na graça e no poder de Deus. É isso que diz a lição de domingo e segunda-feira, apresentando pra gente um cenário diferente. Um cenário de alguém vencedor, mas nos propondo um desafio. Será que eu, o Rodrigo, será que você que está aí me ouvindo nesse momento, está se permitindo ter fé real e verdadeira em Deus, ou estamos nos acostumando com a cultura do mundo, deixando que pequenas coisas vão minando a nossa fé e fazendo com que a gente abandone os caminhos de Deus? Fica para você essa reflexão e peço a você que nesse momento, junto comigo, possamos fazer uma oração. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tuas bênçãos, o teu cuidado e o teu amor. Pedimos que nessa semana o Senhor nos ensine sobre a vida de Caleb, sobre como Deus cumpre as suas promessas e como, se nós nos mantivermos fiéis, o Senhor sempre estará lá ao nosso lado. Perdoe nossos erros, Pai, que são muitos. Nos ajude a confiar cada vez mais em Ti. Em nome de Jesus e pela fé, tocar na promessa que o Senhor nos faz. Em Teu nome. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Eu te vejo nos próximos capítulos dessa história, da lição dessa semana. Tchau, tchau.